fazendo as lives todo dia, palmas pra ela. Bom, vamos lá. Gente, hoje essa terceira live, como eu já disse, tô fazendo as lives como um aquecimento para a Jornada Fisioterapia para Pessoa Idosa, que será o nosso primeiro evento desse ano. É um evento online gratuito, que eu falo sobre algumas estratégias. Enfim, a gente é uma aula gratuita para apresentar a FIP, que é a fisioterapia, o curso da fisioterapia para pessoa idosa. Bom, e aí, hoje, esse conteúdo de aquecimento vai ser sobre uma outra, digamos, uma outra fala que eu já ouvi, né? Ontem a gente falou sobre fisioterapia mesmo que atender crianças, atender pacientes idosos, né? Fisioterapia para paciente idoso é o mesmo que fisioterapia para atender criança. E aí eu mostrei o porquê que às vezes essa fala, infelizmente, acontece e como a gente reduzir esse tipo de situação que possa vir a criar esse burburinho. Ai, meu Deus, que susto! Ao vivo acontece isso. Mas vamos lá. Bom, e hoje, a outra fala que eu já ouvi, que a gente precisa desmistificar, é com relação a especializações, né? Sobre aquela necessidade que às vezes a gente tem de, eu preciso me especializar o tempo todo, até que ponto é bom a gente se especializar e até que ponto não é, o quanto isso é importante para o nosso atendimento, o quanto não é, tá? Isso que eu vou falar hoje é muito sobre a minha visão, meu ponto de vista também. Bom, vamos lá. E para primeiro, né, para começar a esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, primeiro eu quero falar um pouco o que é gerontologia. Porque a gente fica na dúvida, né? O que é gerontologia e o que é geriatria. Inclusive, uma vez, falando com uma aluna, uma ex-aluna da época da faculdade, e aí se tornou uma aluna do curso, e ela estava falando assim, Renata, o que eu coloco no meu cartão de visitas? Né? Aquele cartão que a gente entrega para o nosso paciente, para os médicos que vamos fazer parceria, outros profissionais da área de saúde, ou enfim. E aí, o que eu coloco, né? Porque a maioria das pessoas não sabem o que é gerontologia. Porque se confunde muito, né? Geriatria e gerontologia. O que é? O que são esses termos? E basicamente o que a gente precisa lembrar é que gerontologia é o estudo, tá, do envelhecimento humano. É a ciência que estuda o envelhecimento humano. Ou seja, ela vai abranger ali diversas áreas. Então a gerontologia ela é bem mais ampla do que simplesmente falar, ela é da área da saúde, ponto final. Não. Quando a gente fala de gerontologia, eu estou falando de todas as dimensões que compõem o indivíduo, tá? O ser humano, ou seja, a pessoa idosa, e que vão ter relação ali com aquele processo de envelhecimento. Então, eu preciso lembrar da minha condição de saúde, mas é importante eu lembrar da minha condição social. É importante a gente pensar nos nossos direitos. Então, tem profissionais, por exemplo, advogados, que são gerontologistas, porque eles entendem o processo, né? Não tão científicos, saúde, propriamente dito, mas eles entendem de todos os direitos dessas pessoas e como a gente deve garantir e manter esses direitos, tá? Existem, por exemplo, da área da arquitetura. Por que é importante a arquitetura conhecer sobre a gerontologia? Simples, porque a gente vai construir ambientes, domicílio ou construções sociais, né, civis, enfim, para que essa pessoa, assim como a engenharia, né, para que essa pessoa consiga conviver num ambiente adequado. Vou dar um exemplo palpável disso, tá? Eu observo muito, fisioterapeuta observa muito calçada. Da mesma maneira que fisioterapeuta observa muito a marcha das pessoas, né? A gente tem uma maniazinha de ficar olhando a caminhada das pessoas, né? E olha que pé pronado, meu Deus, que pisada supinada. Bom, mas a gente também olha a calçada, principalmente quando você tem a visão da gerontologia. Porque você passa a reparar e a reconhecer que é possível uma pessoa caminhar aqui sem risco de queda? É possível uma pessoa caminhar aqui e conseguir se locomover com segurança?
sem que essa pessoa tenha alguma restrição social porque ela não consegue mais sair de casa. E não porque mas é porque ela não consegue mais sair de casa porque ela não quer, ela não consegue mais sair de casa porque ela tem uma limitação funcional que impede ela. Não, às vezes ela não pode sair de casa porque o ambiente, por isso que a gerontologia ela tem uma pegada social, porque o ambiente não favorece, tá? Eu trabalhei numa casa de uma senhora com muito comprometimento em membros inferiores, ela já tinha obesidade sarcopênica, ou seja, além do IMC mais elevado, ela tinha fragilidade muscular, ela já tinha ali a fragilidade que a gente chama, né? E a musculatura dela já estava com uma sarcopenia mais avançada e ainda por cima tinha infiltração de tecido gorduroso, por isso que a gente chama de sarcopenia, obesidade sarcopênica, tá? E aí ela tinha muito comprometimento. A casa dela em si, quando eu cheguei, não estava muito favorável para aquela pessoa, mediante aquela situação de limitações, de disfunções funcionais que ela apresentava. E a gente foi fazendo alguns ajustes. Só que a região onde ela morava também não era nem um pouco favorável. A casa dela era lá no Rio. A casa dela tinha acesso para as duas ruas, digamos assim, né? Pegava assim. E aí, uma aqui era uma escadaria, tipo escadaria, não sei se vocês já ouviram falar, não era lá, tá? Mas era como se fosse. A escadaria Celaron, não sei se já ouviram falar desse ponto turístico lá no Rio. Então, é uma escadaria imensa, cara, imensa, assim. E aí você pensa, né? Bom, a Renata falou que ela tinha limitações funcionais, em membros inferiores, disfunções, enfim. Como é que ela vai... Agora, no jeito que ela está, ainda a gente não conseguiu preparar, né? Como é que ela vai subir e descer a escada ali? Aí, do outro lado, coitada, ela era uma ladeira muito íngreme, de paralelepípedo, não tinha calçada direito, né? Então, assim, só de carro para você entrar e sair ali. Então, não era funcional aquele ambiente. E aí, por isso, a importância de profissionais, por exemplo, dentro da prefeitura, para poder organizar essa estrutura e fazer com que seja acessível para as pessoas. Pessoas idosas, pessoas cadeirantes, enfim, tá? Então, é importante que todo mundo tenha essa visão da gerontologia. Então, voltando, gerontologia é uma ciência que estuda o envelhecimento humano e que não é restrita à área da saúde. Ela é, na verdade, para vários campos que envolvem o envelhecimento, tá? Ah, Renata, mas então diferencia da geriatria? O que é gerontologia e o que é geriatria? Então, a geriatria é uma área médica, uma especialização médica, em que vai tratar e prevenir as doenças, as complicações, as limitações, enfim, que podem afetar a pessoa idosa. Então, é mais da área da saúde, ok? Aí, repara que a geriatria, ela tá dentro da gerontologia, entenderam? Então, quando a gente fala assim, eu sou da gerontologia, que eu tenho um orgulho de falar disso, eu sou da gerontologia. O que significa? Significa que eu vou olhar além, eu não vou olhar segmentando aquela saúde daquela pessoa, tá? Isso dentro da fisioterapia. Eu, como fisioterapeuta, que entendo sobre limitações, disfunções, incapacidades, porque a gente aprende isso na nossa formação, eu vou, além de olhar para essa condição física, eu vou entender todo o contexto biopsicossocial. Então, por exemplo, daquela senhora que eu mencionei, né? Que a casa dela, a localização, o ambiente em que ela morava não era favorável para ela conseguir sair de casa. Então, ela cada vez mais ia fazer o quê? Ia ficar isolada, ela ia ficar dentro de casa. O que isso vai impactar? No humor. Isso vai fazer com que ela fique em isolamento. Imagina que a gente passou por um isolamento, né? Ainda tá mais ou menos, mas graças a Deus tá melhor do que o que a gente passou. Lembra como foi ruim? A maioria dos pacientes, gente, entraram em um declínio cognitivo absurdo por conta do isolamento social. Agora, imagina as pessoas que naturalmente vivem em isolamento social por conta de condições ambientais, da moradia. Então, a gente precisa identificar esses pontos que vão favorecer ou não o nosso prognóstico.
Então, repara que agora eu tô olhando todo o contexto de saúde dessa pessoa, desde as atividades que ela tem, por exemplo. O que a senhora deixou, a senhora deixou de fazer, que a senhora e a senhora gostavam muito de fazer antes, mas por conta desta condição que está se apresentando aqui agora na fisioterapia, deixou de fazer e gostaria de voltar a realizar. Então é essa investigação que tem muito a ver com a fisioterapia. Lembra da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade? A gente identifica lá, é uma codificação, né? Uma forma da gente codificar as condições que aquela pessoa está, focando não na doença. Então, por exemplo, a CIF ela é complementar à CID, né? CID é a Classificação Internacional das Doenças. Mas repara que a CID, ela vai falar das doenças, tá? Que acometem um indivíduo, uma pessoa. A CIF, ela vem complementar o que essa doença afeta em relação à funcionalidade, a limitações, a incapacidade. Quais são as restrições que essa pessoa passa a apresentar? Então, eu paro de olhar a doença e começo a me importar com a pessoa e tudo que ela deixou de fazer, e tudo que ela gostaria de fazer, e tudo que ela mantém, que é outra coisa que a gente precisa manter, a gente precisa pensar também, tá? Às vezes a gente chega, isso eu falei até na outra live, que era sobre repertório de exercícios. Às vezes a gente tem uma ideia de que, avaliei o meu paciente, fiz lá um SPPB, eu adoro falar do SPPB, que ele é um teste maravilhoso, simples, rápido e avalia força, equilíbrio e velocidade de marcha. É simples, tá? Mas ele já traz pra gente um resultado a respeito do desempenho funcional, a gente consegue saber a respeito de um prognóstico de funcionalidade dessa pessoa no período de 12 meses. Se ele estiver com mau desempenho, essa pessoa tem um risco maior de apresentar a perda da funcionalidade dela mais rápido dentro de período, enfim. Aí voltando, você foi lá e avaliou o SPPB. E aí você, dentro dessas 3 dimensões, né, físicas, força, equilíbrio e marcha, você identificou que a marcha tá com uma velocidade de marcha não adequada para aquela pessoa, para aquela idade, enfim. Você viu que a força também tá, mas o equilíbrio tá bom. Então não vou trabalhar equilíbrio, porque tá tudo bem. Eu vou trabalhar só a marcha e a força. E aí, consequentemente, o equilíbrio vai melhorar junto, porque é uma consequência. E aí eu penso, será que não é o caso, mesmo que por 5 minutos finais da sua conduta fisioterapêutica, do tempo que você tem para atender essa pessoa ali, 50, 60 minutos, 5 minutinhos você não pode fazer um trabalho mais específico de equilíbrio? Mas essa pessoa não tem, Renata, essa pessoa tem. Então dificulta o exercício. Faz o exercício ser mais difícil. Ou seja, a complexidade do exercício. Mas não deixa de fazer porque a pessoa faz bem, tá? Isso é uma dica que é importante a gente trabalhar. Trabalhe o que a pessoa também já faz bem, ok? Pra gente manter aquela função. Aí também tem todo um estímulo motivacional, né? Imagina você concluindo a sua conduta fisioterapêutica, lá, o seu atendimento fisioterapêutico, com algo que aquela pessoa ela é capaz de realizar. Ela termina aquilo ali com aquele pensamento de, eu consegui, né? Eu consigo. Porque às vezes a gente faz a consulta inteira, o atendimento inteiro, e às vezes é difícil, né? É custoso fazer aquele determinado exercício, aquela determinada intervenção. Pode ser, é raro, mas pode ser que acompanhe de uma dor, né? Porque você solicitou algum movimento e a pessoa sentiu dor, mas aí a gente vai trabalhar essa analgesia, enfim. Então, às vezes, não é agradável para a pessoa, né? E aí, você vai e conclui aquilo com uma coisa que a pessoa, eu consigo fazer. Você dá outro ânimo ali, né? Bom, aí voltando. Então, a gerontologia e a geriatria estão essas diferenças, tá? E aí eu volto a pensar. Tá, Renata, o assunto da live de hoje é sobre especialização. Se vale a pena, se não vale.
Quando a gente pensa em especialização, eu tô pensando em, às vezes, tá? A maioria das pessoas, isso eu tô falando de mim. Quando eu pensava em especialização, era que eu ia focando, de tal forma que eu ia só olhar uma parte da pessoa, que era a minha primeira formação, que é a uroginecologia. Ah, só um quadril. Ah, mas esse quadril tem uma lombar aí. Não, tudo bem, lombar, quadril. Não, mas aqui, ó, membros inferiores. Não, tá, tudo bem, vamos, só essa parte aqui. E aí, eu fui percebendo que aquilo ali tava faltando algo, sabe? Quando você pensa assim, não é só isso? Até porque o meu público era todo de pessoas idosas. Então, eu olhava e falava, cara, tem algo a mais que tá faltando nesse atendimento, tem alguma coisa aqui que eu sei que eu me importo mais e tá faltando. E aí foi quando eu conheci a gerontologia. E hoje eu falo que conheci e mergulhei, né? Porque conhecer a gente na faculdade, a gente tem esse tema. E foi um dos temas que eu me apaixonei. Mas eu mergulhei na gerontologia. E foi uma das coisas que mudou a minha carreira. Eu posso dizer que a gerontologia, a visão da gerontologia, ela mudou radicalmente a minha carreira. Ela interviu de forma muito positiva na minha carreira. Então, aí eu fui observando que, olha que legal, né? Agora eu consigo compreender aquela pessoa, aquela paciente que chegava no meu consultório, eu ia no domicílio, né? Fazer o atendimento no domicílio, e essa pessoa quase não respondia ao que eu queria fazer, e ela estava mais querendo contar da vida. E aí você vem com aquela cabeça, a gente tem muito preconceito formado, né, a respeito do envelhecimento, e que é outra coisa que a gerontologia me ajudou muito a compreender, esse preconceito que a gente tem sobre envelhecer, né? E aí eu comecei a perceber, olha só, essa senhora aqui tá com uma necessidade de fala. Eu não vou ser a psicóloga dela, mas será que o social dela, né, a parte da família, a rede de apoio, tá tudo bacana, tá tudo ok? Mas Renata, aí você pode me perguntar assim, Renata, isso não interfere em nada no meu tratamento? Interfere sim, porque o que eu disse, eu chegava na casa da pessoa, começava a querer trabalhar ali, precisava de foco, precisava de atenção, precisava o tempo todo chamar a pessoa pra, não, mas vamos focar aqui. Mas ela tava tentando falar, ela tava tentando se expressar. A partir do momento que nós temos uma escuta mais empática, de perceber que essa pessoa não tá bem, essa pessoa precisa de uma ajuda, eu posso não ser ajuda, porque eu não sou dessa área da saúde, mas eu consigo, sabendo do que se trata, tendo noção sobre o que pode acometer essa pessoa, e aí eu falo mais especificamente das síndromes geriátricas, eu consigo direcionar para um profissional, eu consigo passar uma orientação que cabe a mim, tá? A gente nunca vai passar por cima de nenhum outro profissional, mas eu consigo passar uma informação que cabe a mim, porque eu pesquisei, porque eu estudei, para os familiares, para a pessoa que está ali na minha frente, entende? Então, fica mais amplo. E aí a gente vai lembrar do pai da medicina, né? Nossa Senhora. Que ele diz sobre a gente não olhar a doença, e sim olhar para o indivíduo. Hipócrates, obrigada. Que eu me distraí aqui. Já caiu coisa que eu não... Se Deus quiser, não quebrou, tá aqui em cima, tá na minha estante, não sei por que caiu ali, e acabou de cair alguma coisa do vizinho aí que bateu firme aqui no piso. Bom, aí a gente para de olhar a doença para olhar o indivíduo. E aí, peraí, não foi o que eu falei sobre a CIF ser complementar à CID? Lembra que é a classificação de doença e a classificação funcional? Olha aí, de novo, se a gente for parar para analisar as medicinas mais, não ocidentais, né, medicina oriental, medicina ayurveda, repara que essas intervenções, elas têm esse olhar amplo, e é isso que me encanta na gerontologia, ser mais, digamos assim, generalista,
e não o especialista de que, não, eu faço essa técnica, eu só sei tratar essa técnica, eu não vou olhar mais nada. Acabou. E a pessoa, ela começa a se segmentar e ela fica, é um joelho, é um tornozelo, é um quadril, é um ombro. E aí a coitada da pessoa, cara, não sabe nem mais o que procurar, quem procurar. Renata, mas eu não sei tratar tudo. Dentro da fisioterapia a gente tem diversas áreas, eu não sei tratar tudo. Ok, tudo bem, tá tudo bem isso, realmente. Quem é da traumato não vai conseguir tratar uma incontinência urinária tão bem quanto quem é da uroginecologia. Mas saber reconhecer que essa pessoa está passando por esse problema já é uma forma da gente ajudar, fazer com que ela se conscientize, tá? Então, exemplo, a gente, durante uma avaliação biopsicossocial, que a gerontologia traz isso pra gente, porque ela foca em rastrear todas as dimensões de saúde da pessoa, a gente consegue rastrear outras condições clínicas, outras condições que estão ali impactando na saúde daquela pessoa, e você consegue orientar ou indicar que procure um tratamento mais específico. Não é todo mundo, gente, que consegue reconhecer o que está acontecendo no próprio corpo. É muito... E outra... A gente foi acostumado, é algo já enraizado na nossa cultura, no nosso aprendizado. A gente não fala de prevenção, a gente não busca prevenção, a gente deixa acontecer para depois a gente intervir. Às vezes deixa acontecer por tanto tempo que quando vem a intervenção, ela já quase não vai trazer resultado. Entende? E quando a gente tem essa visão ampla da saúde, que a gerontologia traz isso pra gente, eu consigo rastrear mais cedo esses detalhezinhos que podem afetar a vida daquela pessoa, a funcionalidade, a independência, a autonomia. E aí eu consigo direcionar essa pessoa. O meu atendimento, ele fica mais amplo, tá? Mas ele fica muito mais direcionado para melhorar a vida daquela pessoa. A qualidade de vida, né? Que é um termo já tadinho. É um termo tão mal visto hoje em dia, né? Não se pode falar qualidade de vida. Mas, gente, não é qualidade de vida? É. Então, pronto. Tá? Então, só pra gente entender a diferença de gerontologia e geriatria, a gerontologia estuda, é a ciência que estuda o envelhecimento humano e tem todas as áreas que você possa imaginar, tá? E aí você compreende todas essas áreas também. A se especializar, né, buscar aprender mais dentro da gerontologia, para mim, foi uma das formas que acrescentou muito na minha carreira. Então, lógico que a minha formação em uroginecologia, ou seja, minha primeira especialização na uro, foi importantíssima. Mas conhecer a gerontologia, entender sobre o processo do envelhecimento, as síndromes geriátricas, as áreas que compõem a saúde da pessoa idosa, foi importante para acrescentar na minha intervenção, tá? Através desse rastreio multidimensional, eu consigo saber mais fácil quais são as intervenções que eu posso aplicar. Porque não adianta você falar assim, fiz um curso ou fiz uma especialização lá numa técnica X. Todo paciente é plausível de aplicar essa técnica? Todo paciente eu posso aplicar essa técnica, sem restrição. Vai modificar um pouquinho a técnica como eu vou aplicar, mas sem restrição, tá? Aí eu pergunto, você rastreou todas as dimensões dessa pessoa? Identificou quais são outras oportunidades de tratamento que você vai trabalhar com essa pessoa? Não. Eu só sei a técnica que eu sei aplicar ali. E aí você fica... Uma vez eu até falei isso. Eu falei, eu não me apresento pelos recursos que eu sei, pelas técnicas que eu tenho, pelas intervenções que eu aprendi. Eu não me apresento dessa forma.
Oi, eu sou Renata, eu sei urodinâmica, biofeedback, urodinâmica. Eu não vou falar isso. Ah, Maitland. Não vou falar isso. Eu vou falar que eu sou a Renata, fisioterapeuta, que atuo na uroginecologia, ou fisioterapia pélvica, que é como eu também gosto de mencionar, que ela é muito mais Repara que antes mesmo, olha que engraçado, né? Antes mesmo de eu entrar na gerontologia, eu gostava da nomenclatura pélvica. Por quê? Quando a gente vai buscar quais são os títulos que o COFITO, né, e o CREFITO, eles disponibilizam, o que é reconhecido pelo COFITO? Hoje é reconhecido fisioterapia na saúde da mulher. Ponto. E aí outra nomenclatura que pode ser utilizada é a uroginecologia, tá? Ou seja, trabalha toda a área da urologia, de disfunções miccionais, e a ginecologia, disfunções sexuais, entre outras, dor pélvica, enfim. Mas aí eu sempre pensei assim, mas restringe, né? Por exemplo, uroginecologia, não necessariamente eu incluo o homem. Aí eu restringe, né? Saúde da mulher, pronto, já era. Aí que restringiu mesmo. E aí eu conheci a nomenclatura da pélvica, que não é reconhecida pelo COFITO, né? Lembra que é saúde da mulher. Mas ela é muito mais abrangente. Quando a gente fala fisioterapia pélvica, eu tô falando de atendimento não só da região pélvica, né? Ou melhor, não só do assoalho pélvico ou da ginecologia, uroginecologia, mas toda a estrutura pélvica que envolve, lombopélvica que está envolvida. Eu estou abrangendo homem, mulher, independente da idade, em todas as fases da vida dessa pessoa. Lógico, aí sim vale a especialização. Dentro da uroginecologia, você pode atender desde pediatria até gerontologia. E aí é onde eu quis atuar, porque eu atendia mais esse público e comecei a perceber que faltava alguma coisa. Eu não estava conseguindo compreender aquela pessoa de todas as formas que ela deveria ser compreendida. Era esse o X da questão. De entender se a pessoa mora sozinha, não mora sozinha. Renata, o que isso vai impactar? Vai impactar em muito. Porque na hora de solicitar que ela faça alguma intervenção em casa sozinha, como ela vai fazer se ela não tem ajuda? Ah, mas ela não precisa de ajuda. Tá, ok, porque ela te disse isso, mas você rastreou as atividades de vida diária para saber se de fato não precisa? Não rastreou, então você não tem como alegar ali fielmente de que não precisa, só com base na informação ali, né? Enfim. A gerontologia, ela me trouxe essa visão mais ampla. Então foi uma especialização, mas pensando com cabeça generalista. E não é um generalista de que, eu sou fominha e eu sei atender todas as áreas. Não. Eu sei muito bem o que eu tenho domínio em relação a recursos, técnicas da fisioterapia propriamente dita, e eu sei o que eu não tenho domínio, tá? Quando eu falo essa visão generalista, é a visão generalista da gerontologia. É conseguir compreender dores e desejos da minha persona, já ia puxar para o marketing, né? Dores e desejos do meu paciente. Ao ponto que eu consigo reconhecer que essa pessoa vai fazer a fisioterapia, mas precisa que eu intervenha, ou pelo menos oriente, ou pelo menos indique, sabe? Para outra área, para outro profissional. Porque eu preciso entender a saúde dessa pessoa como um todo. Entende? Como é que é? É uma especialização, mas não é uma segmentação. Eu não estou segmentando a ponto de só enxergar o quadril do meu paciente. Essa pessoa eu restrito ela a um assoalho pélvico apenas. Não. Quer ver um caso até recente? É uma paciente pélvica e aí, lógico, né? Fiz todo o rastreio da gerontologia, rastreei cognição, já identifiquei que, seria interessante a gente ter uma avaliação mais específica dessa área. Não é comigo.
tá? Não é que, Renata, você vai dar diagnóstico de... Não, repito, não. Mas eu identifiquei que, a senhora precisa prestar mais atenção nisso. Vamos procurar um profissional. E aí pode ser o profissional parceiro que você já trabalha, pode ser um profissional que ela já tenha, enfim. E aí fiz o rastreio das atividades de vida diária para ver a funcionalidade. Rastreei também risco de queda, fragilidade, enfim. E aí, na parte física, né, fui olhar, lógico, a parte pélvica, porque era uma das queixas principais dela. Mas eu questionei também se tinha alguma outra questão. E aí, ela falou do pé. Bom, o que acontece naquele pé? Bom, por sorte, ela tinha ali um resumo do histórico dela a respeito do pé. E aí eu me questiono. Hoje, o pé, com a condição dela lá, a dor dela lá no pé, hoje não está impactando, porque eu testei isso. Fiz lá um teste de avaliação para verificar a velocidade de marcha, para verificar equilíbrio, para verificar força, tá? Hoje, aquilo ali não tá impactando na continência, tá, obrigada, na incontinência urinária, hoje. Mas será que pode ser que venha a ser um problema lá na frente? Escrevi isso no meu prognóstico. Lá no prognóstico, eu já sei todas as informações que eu preciso para descrever o meu diagnóstico fisioterapêutico, que inclusive eu quero fazer uma live falando sobre diagnóstico fisioterapêutico com a ferramenta que foi disponibilizada recentemente pelo COFITO, Sinfito, que é a classificação brasileira de diagnóstico fisioterapêutico. Ela é muito pautada na CIF, na funcionalidade, mas ela tem termos mais da fisioterapia. É incrível a página que eles formularam. Eu tô encantada, facilitou e muito o meu relatório de avaliação. Mas isso daí fica para outro assunto. Bom, continuando. Então eu descrevi lá o diagnóstico fisioterapêutico, inclusive já usei a ferramenta nova lá, que eu mencionei agora, a CBDF, que é a Classificação Brasileira de Diagnóstico Fisioterapêutico. Facilitou a escrita, lógico, né, dos meus objetivos, porque eu sei o que eu avaliei, sei formular meu diagnóstico, sei traçar meus objetivos de forma global. Na hora de escrever meu prognóstico, quais são os pontos positivos? Nossa, hoje tá que tá, hein? Quais são os pontos positivos que favorecem um prognóstico para essa pessoa? Fisioterapêutico. Quais são os pontos negativos Quais são os pontos que a gente deve chamar a atenção? Por exemplo, o rastreio cognitivo. Você detectou que a função executiva está afetada ali e você precisa encaminhar para alguém. Isso faz parte do seu prognóstico. Qual a atenção que a gente tem que dar? Pedir para essa paciente procurar. A gente ajudar a procurar. Já tive casos de paciente que eu pedi, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Tá, fez? Não. Por quê? Não consegui. E aí eu não pensava no porquê não conseguiu, né? Bom, tô fazendo a minha parte. Sou só fisioterapeuta, sou só pélvica. Não faço mais nada do que isso. Mas essa pessoa tinha uma complicação familiar. Ela não era totalmente independente. Mas no meu olho ali, né, de forma superficial, pra mim era independente. Mas o que classifica uma pessoa ser independente? Lembra das atividades de vida diária. Mas é importante a gente conhecer as síndromes geriátricas, como, por exemplo, a insuficiência familiar. Essa pessoa estava precisando de ajuda para conseguir marcar. No que chama, né, de secretária, uma pessoa da família, enfim. E para eu ter esse feeling, essa visão, foi ali aos trancos e barrancos, mas quando a gerontologia caiu com tudo ali na minha vida, aí eu falei, reconheci aqui de primeira
Opa, já identifiquei o problema antes que ele possa surgir. Entendeu? Isso é raciocínio clínico, facilitou o raciocínio clínico. Enfim, galera, recomendação para finalizar essa live. Recomendação de livro. Nem venha falar, mas é livro da fisioterapia? Oh, não, vamos ler outras coisas também, né? Recomendação de livro é esse daqui, ó. Porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Então, leiam esse livro que ele é muito interessante, inclusive para a gente ter essa visão de parar de segmentar tudo na nossa vida, inclusive, tá? Bom, vou encerrando a live por aqui. Galera, lembra que a inscrição do curso, do curso ainda não. O curso ainda tá fechado, não tem inscrição nenhuma. Vai acontecer ainda a jornada da fisioterapia para pessoa idosa, onde eu falo que é uma degustação gourmet do curso. Então aproveita que é um curso online, é 100% gratuito para essa jornada da fisioterapia para pessoa idosa. Então vai no link da Bi para quem tá no Instagram, vai na descrição do vídeo para quem tá no YouTube e se inscreve na jornada. E agora é só aguardar a próxima live que vai ser amanhã, certo? Galera, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.